uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-eis em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabeis que estou no meio de Israel, e quem eu sou, o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. É até aí este versículo 7. Deu para perceber na leitura o título que os nossos editores colocaram na Bíblia? O texto de hoje fala sobre misericórdia? Insistentemente. Embora continue o profeta chamando o povo ao arrependimento. Inclusive ele usa por 2 vezes na parte que nós lemos hoje a expressão convertei-vos a ele. É como que ele diz assim: e se convertam de verdade, e não por fora. Não rasguem apenas as vossas vestes, rasguem o quê? O vosso coração. Ou seja, rasgar as vestes em Israel era muito comum em sinal de indignação, em sinal de arrependimento, em sinal de quebrantamento, de humilhação. Rasgar as vestes, colocar roupa de pano de saco e colocar cinza na cabeça, podia ser sinal de quebrantamento, mas eram sinais apenas externos. E os sinais externos devem sim expressar a verdade do íntimo, mas não é garantia. Não é verdade? Uma pessoa pode vestir roupa de crente, ter cabelo de crente, pegar uma Bíblia de crente, e inclusive ter o caminhado de crente, que vocês sabem como é caminhado de crente, né? Caminhado de crente é um caminhado assim bem piedoso, né? Segurando a Bíblia aqui, debaixo do braço, e com uma cara assim, parecendo até que está triste. A caricatura que se faz é que isso aqui é caminhado de crente. Mas isso é garantia de alguma coisa? Na verdade não. Então por isso o profeta já está usando o antídoto. Ele está dizendo que aquele povo deveria se quebrantar diante de Deus, mas deveria se quebrantar de verdade, e não apenas de aparência.
e não apenas por fora, certo? Então aqui o profeta agora chama o povo, é como que ele conclama o povo, vem naquela mesma toada de toquem a trombeta em Sião, proclamai um jejum, porque agora ele está dizendo ao povo que ele não pretendia continuar aterrorizando o povo com aquelas ameaças de castigo, de punição por causa dos seus pecados, mas ao contrário, esta parte agora do capítulo 2, ele quer incentivar o povo a uma penitência diante do Senhor, a um quebrantamento diante do Senhor. Ele não podia continuar apenas dizendo, vem destruição, o inimigo está à porta, vai ser um dia de terror, mas ele está dizendo assim, quebrantem-se diante do Senhor, e o Senhor Deus vai agir com vocês com a palavrinha misericórdia, e o Senhor agirá com misericórdia com vocês. Vamos ver então os versículos, como nós temos feito praticamente versículo a versículo, mas vamos olhar por bloco assim, do versículo 12 ao versículo 14, ele conclama a conversão, não é? Olha o versículo 12 de novo, a gente leu agora, mas vamos ler novamente. Ainda assim, ele usa a expressão, ainda assim, com base no que ele havia dito antes. O que é que ele havia dito antes no versículo 11? Ele tinha dito mais uma vez sobre o grande perigo que estava perto, o dia do Senhor. Seria aquele dia de castigo para os infiéis, para os desobedientes. Ele diz assim, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. O versículo 11, ele diz isso. Agora ele diz assim, ainda assim, ainda diante dessa perspectiva de um dia de terror, de um dia terrível, mas agora ele fala assim, agora mesmo, diz o Senhor. Duas coisas que vale a pena a gente refletir. Primeiro, esta expressão dele, agora mesmo, é uma contraposição a qualquer hora dessas vai chegar o dia do Senhor, porque está próximo, está perto. Mas não espere acontecer. Agora mesmo, o Senhor está conclamando vocês. Ao quê? Que diz o versículo 12? A converter-se. Agora mesmo. Não é amanhã. Não deixe para depois, porque você não sabe o que acontecerá no dia de amanhã. Então, há uma palavra aí de emergência, né? Agora mesmo. Diz quem? O profeta faz questão de transmitir que não era uma fala dele. Não era ele que estava dizendo ao povo, convertam-se. Era o Senhor quem estava dizendo ao povo de Israel. Presta atenção. Se Deus não fosse misericordioso, ele insistiria em que aquele povo se convertesse e se arrependesse? Mandava logo o castigo, rapaz. Faria como se fosse um de nós, porque nós somos assim. É tendência nossa. Vocês lembram de os filhos do trovão? 2 dos discípulos de Jesus, que quando Jesus passa numa cidade que não foi bem recebido, o que foi que eles pensaram e o que foi que eles pediram a Jesus? Lembram? Senhor, a gente podia pedir fogo do céu para queimar esse povo ruim, essa raça. Fala a verdade. Não tem hora que eu que tenho fama de ser durão, inúmeras vezes eu teria pedido fogo. Eu teria. Inúmeras vezes. Sobre iniquidade. Não ao meu bel prazer, certo? Sim, porque eu tenho um senso de justiça. Então eu pediria, certo? Mas o Senhor é justo mesmo. Mas além disso, Ele é tremendamente misericordioso, a ponto de insistir com um povo rebelde, um povo contumaz, e ele dizer assim, agora mesmo, não percam tempo, convertam-se ao Senhor, agora mesmo venham e convertam-se ao Senhor. Não é o que diz a continuidade do versículo? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. No capítulo 1 ele já havia falado sobre jejuns, conclamando o povo a jejuar. A ideia é,
Demonstrem o mínimo de tristeza pela situação lastimável de vocês. Não continuem usufruindo dos prazeres da carne. Separem-se. Façam uma santa convocação. Não é um jejum individual, porque o pecado não é de uma pessoa ou de outra, mas o pecado era de toda uma nação, era de todo um povo. Por isso, ele conclama que o povo fizesse um jejum coletivo. Deus revela aqui que aquele era o tempo aceitável, porque se ele já havia antes ameaçado dizendo que o dia do Senhor estava próximo e que era dia terrível, e agora ele está dizendo assim: agora mesmo, convertam-se, arrependam-se. Parece muito com aquela mensagem de Isaías, que ultimamente até de sábado para cá eu estou citando, citei hoje no rádio, Isaías 55:6, diz o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode, e invocai-o enquanto está perto. A ideia de agora mesmo é enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Dá uma olhadinha aí, Isaías 49. Isaías 49, versículo 8. Quem encontrar pode ler em voz alta. Eu te socorri no dia da salvação. Este é o tempo aceitável. Paulo vai pegar essa mensagem aí de Isaías e vai colocar lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, salvo engano, é no versículo 2, que Paulo fala isso, que hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aceitável. Então é por isso que o Senhor, o profeta está transmitindo a palavra que vem do Senhor, dizendo: agora mesmo, convertam-se ao Senhor. E diz em seguida: com jejum, com choro e com pranto. Então, por essas palavras, ele estava revelando quão grave era o pecado daquele povo. Que aquele povo precisava se prostrar diante de Deus com choro, com jejum, com pranto. Pois não, Edilson? Sim. Externas, não é? Sim. Sim. Isso. Isso. Não apenas com sinais externos, mas que eram desacompanhados de um verdadeiro jejum da alma, não é? Esse texto aí de Isaías é precioso. Já preguei muito nesse texto aí no passado, quando eu tinha ainda uma tendência não militância político-partidária, porque eu nunca tive, mas eu tive muito perto. É por isso que hoje eu falo com muita propriedade, viu, contra o esquerdismo, porque eu tive bem perto lá. Eu defendia causas sociais através de uma associação. Eu preguei muito esse texto a partir dessa parte aí. Não é este o jejum que soltes as ligaduras da impiedade, que reparta o teu pão com o faminto,
etc, etc. E lá na frente o profeta vai dizer aí, quem age assim será como um manancial, como um jardim regado, cuja fonte nunca vai faltar águas. É maravilhoso. Mas agora, no caso de Osés, deixa eu voltar para cá, para eu não ir lá muito longe nas minhas reminiscências aqui, senão eu acabo descendo a bomba, né? O profeta está chamando aquele povo para uma conversão verdadeira. E não apenas exterior. Quando houver sinais exteriores, mas que eles não sejam forjados, que eles sejam sinais verdadeiros daquilo que está acontecendo no íntimo. Por isso é que o profeta insiste que eles deveriam fazer a demonstração com jejuns, mas com choro e com pranto, diante da ameaça que vinha da parte de Deus. O versículo 13, ele diz, continua na mesma tônica: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque era muito comum em momentos específicos de Israel, os religiosos, até rasgando as vestes, eles faziam isso para dar demonstrações públicas de que estavam em jejum ou em quebrantamento diante de Deus. Aí o profeta traz a palavra de Deus, porque ele continua dizendo, assim diz o Senhor. O que é que o Senhor diz? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, certo? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, e faz questão de usar a palavrinha que aparece no título, porque Deus o que é que ele diz aí? Misericordioso e compassivo, e ainda usa essa expressão, e tardio em irar-se, ou seja, o Senhor é tão paciente, que ele demora para se irar conosco, mesmo quando pecamos. Ele não tem um temperamento explosivo e não é a flor da pele, que qualquer coisinha ele já está estourando e se irando. Não, o Senhor é tardio em irar-se. E o que mais? Esse versículo 13. E grande em benignidade e se arrepende do mal. Usa essa expressão, às vezes complexa para a gente explicar, não especificamente este texto, mas outros textos que usam a expressão bem humana, arrependimento para Deus. E a gente se questiona, Deus se arrepende? Aqui o profeta usa essa expressão, dizendo que ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e, por fim, arrepende-se do mal. A ideia de o Senhor promete trazer o mal sobre o pecado do povo, mas havendo arrependimento, ele se arrepende. É como que ele volta atrás, ele perdoa. Se vocês quisessem, se Edilson, que é especialista nisso, quiser me apertar, pergunta assim, então pastor, responda aí, e Deus se arrepende? Sabe o que é que eu respondo? Quando ele quer se arrepender, para a sua própria glória, para manifestar sua misericórdia. É o que o profeta está dizendo. O profeta está dizendo que o Senhor não só é misericordioso, e não só é demorado, é tardio em se irar contra o pecado do povo, contra o nosso pecado, mas que ele até volta atrás quando nós nos arrependemos, para manifestar a sua misericórdia, para ser glorificado em manifestar a sua misericórdia a nós. Eu gosto quando John Piper fala algo muito parecido com isso. Sim. Eu já disse isso aqui, inclusive nas nossas orações pelo Brasil. Jamais nós devemos cair na bobagem de orar a Deus pelo Brasil, pela nação, pelo povo brasileiro, como se nós merecêssemos alguma coisa. Olha, nós somos de uma nação ímpia, é ou não é? Onde o povo gosta mesmo é de carnaval. Esse ano
eu procurei não ver reportagens na televisão sobre carnaval. E consegui. Mas depois que passou, eu não consegui ficar sem ver. Eu acesso alguns jornais pela internet, diariamente, e aí eu não consegui ficar sem ver, pelo menos algumas manchetes de notícias, ressaltando a nudez no carnaval desse ano. Era a bola da vez. É isso. A iniquidade é tão grande que o brasileiro quer, se alguma coisa muito antigamente chocante, eles querem transgredir mais ainda. Ou seja, a gente vai ficar estudando o que é mais que eu posso fazer escandaloso para chamar a atenção. E tem patrocínio para isso. Tem patrocínio de televisão para isso, gostando e dizendo, quanto mais disso aí tiver, é melhor para nós. Então tá, e usando gentezinha aí para esse tipo de coisa. Então, quando a gente ora pelo país, a gente só pode confiar numa coisa, na misericórdia de Deus. E não em qualquer merecimento. Além de iniquidade, nosso povo é idólatra. A verdade é que a maioria da população brasileira é idólatra, se curva debaixo de inúmeros ídolos, mas não se curva diante de Deus e de Jesus Cristo. Tá certo? Então tá. Vamos para frente aqui, olha o versículo 14. Aí o profeta coloca assim, quem sabe se não se voltará e se arrependerá? Pelo menos na língua portuguesa, essa expressão aí, ela denota uma afirmação ou algo em tom de dúvida? De possibilidade de dúvida, não é? Quem sabe? Mais ou menos assim, seu filho chega e diz, pai ou mãe, você faz tal coisa para mim, ou você me dá tal coisa, aí você diz assim, ó, vai estudar, vai cuidar da sua vida, vai fazer seus deveres, isso, e quem sabe eu lhe dou. Afirmou que vai dar. E quem sabe, talvez eu dê. É isso que o profeta está querendo dizer aqui, quando ele diz aí, à primeira vista com essa impressão. Quem sabe se não se voltará, e usa de novo aquela palavrinha, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. Isso o profeta está condicionando, não é deixando Deus em dúvida, mas é colocando para aqueles a quem ele clama que se converta e se arrependa, ele diz, olha, se convertam e mudem de atitude, rasguem o coração com jejum, choro e pranto, e quem sabe o Senhor se arrependa e mude a sorte de vocês. Entenderam? O que ele está querendo colocar? Ele não está dizendo que Deus é umas vezes e outras vezes não é, mas ele não está querendo aqui mandar na vontade do Senhor, mas ele está dizendo que deixará o Senhor sobre si uma bênção. Agora, a continuidade do versículo, não sei se deixa vocês confusos como poderia deixar as palavras na versão atualizada que diz assim, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Vocês compreenderam esse versículo 14, quando ele diz, quem sabe se não se voltará, se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor? É o Senhor que deixará isso? Como é que vocês entendem esse versículo 14 aí? Certo. Pronto. Eu pensei que fosse mais difícil para vocês compreenderem. Não estou subestimando a inteligência de ninguém, não. Mas esse versículo, pelo menos para mim, não era absolutamente claro, não. Mas o que o irmão Vicente colocou é isso mesmo. Ele está dizendo, o Senhor, que se arrependam, se convertam diante dele. Quem sabe o Senhor não deixa uma bênção atrás de si, e uma bênção tal que vocês deixarão uma oferta de libação ao Senhor. Essas ofertas de libação normalmente eram de gratidão pelas colheitas.
pelas bênçãos recebidas. Então, e é exatamente o que a continuidade do capítulo vai o Senhor prometer. Ele diz que, lembram que na parte anterior nós falamos que ele diz que, no capítulo 1, o gafanhoto ia comer o migrador, o gafanhoto não sei mais o que, comeria o resto que aquele primeiro deixou, 4 tipos de gafanhoto, e depois ele diz assim, que os pastos se secaram, que as fruteiras, e cita várias, cita a romã, cita a figueira, cita a oliveira, cita várias plantas que iriam se secar, tudo no capítulo anterior. Nesse capítulo agora ele diz que isso vai voltar a reverdecer. E era destes frutos que o povo trazia as ofertas de libação. Então, muito possivelmente seja isso que tem em mente, que está embutido nessa mensagem do versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Ou seja, vocês serão tão abençoados que vocês terão fruto para dar graças a Ele e para ofertar a Ele. Pois não. Sim. Isso. O 12 e o 13 ele faz questão de dizer, diz o Senhor, isso, arrependam-se e tal. E agora no 14 ele diz, quem sabe se não se voltará e se arrependerá? Certamente o profeta agora falando. Tá certo, meus irmãos? Então, do versículo 15 agora ao versículo 17, nós vamos ver alguma outra mudança. Ele chama novamente, conclama novamente o povo, dizendo o quê? Tocai a trombeta em Sião. Olha o versículo 1 do capítulo 2, como é que começa o capítulo 2? É uma repetição, não é? Tocai a trombeta em Sião. Ele diz novamente agora no versículo 15, promulgai um santo jejum. A semana passada eu falei bastante sobre isso, que era um jejum coletivo. Quando diz promulgai, chamai uma assembleia solene, era a ideia de coletivo. Proclamai uma assembleia solene. Aquilo que ele já havia dito, ele reitera agora. Continua no versículo 16. Congregai o povo. O que é congregai o povo? Junte a população, santificai a congregação. E o profeta, e a Bíblia é cheia dessa linguagem. Ele reitera. Por exemplo, ele no capítulo anterior chama muito assim, os velhos. Depois ele diz, e os jovens também. É uma maneira de dar ênfase. Depois ele vem e diz assim, todo o povo. É uma maneira de particulariza, diz, os homens. E as mulheres também. Ou seja, todo mundo. Então, é isso que ele está dizendo. Toque a trombeta em Sião, promulgue um santo jejum, uma assembleia solene, junte o povo, congregue o povo, santificai o povo, ajuntai, olha o que ele vai dizer, os anciãos. Depois ele diz o quê? Reunir os filhos. Obviamente eles começam pelos anciãos. Aquela era uma sociedade patriarcal, os anciãos eram os representantes, os cabeças da família. Então, ele começa pelos anciãos, depois ele diz reunir os filhinhos. Isso aí é uma referência às crianças, aos pequenos. E aos que mamam, aos bebês. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que é que ele está querendo dizer quando ele particulariza os velhos, as crianças, os filhinhos, os bebês, o noivo e a noiva? Ele está dizendo é todo mundo, até aqueles que estão muito ocupados no casamento, até aqueles que estão curtindo lua de mel, que normalmente diz assim, posso ir não, estou ocupado, vou depois. Essa semana eu estava dando uma aula do CPL, o módulo do CPL lá no IBN. Aí tem uma turma boa de Arco Verde, e o próximo módulo era dia tal. Aí um irmão pegou e disse, pastor, queria fazer um pedido ao senhor, tem como mudar o dia do próximo módulo? Diz, por quê?
porque caiu no dia do meu casamento. Rapaz, né? No dia do meu casamento, eu disse, rapaz, não dá para você vir? Ele é óbvio que não dá, né? No dia do casamento dele, não dá. Aí eu disse assim, tudo bem, os demais concordam da gente mudar? E todo mundo concordou. Eu disse, a questão agora é mudar para quando? Podemos mudar para depois, 8 dias depois? Aí eu olhei para ele e disse, você já estaria? Ele, não, senhor. Ou seja, não tem motivo para a gente achar graça, não. Está em lua de mel, de fato, vai ter os dias de férias do trabalho dele e vai aproveitar para conhecer a esposa, etc. Aqui o assunto é tão sério, não é um módulo de um curso, não. Aqui o negócio é mais sério. Esse povo precisa de arrependimento, esse povo precisa ser quebrantado. Toquem a trombeta, conclame o povo para fazer um santo jejum, para se santificar, os velhos, as crianças, os bebês e até os noivos que estiverem em lua de mel, saiam do conforto do seu lar e venham, porque o assunto é sério. É essa a ideia, é essa linguagem que o profeta está usando para dar a ideia de quão grave é a situação do povo. Olha o versículo 17. Chorem os sacerdotes. É na mesma tônica que ele vai conclamando todas as camadas do povo, e agora ele chega na parte religiosa. Chorem quem? Os sacerdotes, e que são, ele reitera, ministros do Senhor. Ele já tinha chamado ele lá atrás, sacerdotes, ministros do altar, ministros do Senhor, no capítulo 1. E agora ele vem e repete: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. A ideia, o pórtico é a área de acesso de uma área onde os sacerdotes ficavam até chegar no altar. Então ele diz, nesse lugar aí dos sacerdotes, até o lugar onde se oferece a oferenda, o culto a Deus, até o altar, chorem e orem. E aí tem 2 pontos na nossa Bíblia em português, nesse versículo 17, porque vai dizer qual é a oração que os sacerdotes devem fazer. Qual é a oração? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha, vexame, para que as nações façam escárnio dele. Senhor, poupa o teu povo do escárnio, da vergonha. Olha, irmãos, eu não sei como vocês encaram isso, mas é uma das coisas que eu mais temo é vergonha ao Evangelho e vergonha ao nome do Senhor. Eu já orei em determinadas ocasiões no passado, diversas vezes, pedindo ao Senhor assim: Senhor, jamais deixa que o teu servo envergonhe o teu nome, ou seja, causa de tropeço para o teu Evangelho. Já cheguei a orar dizendo: Senhor, eu prefiro que o Senhor me tire a vida antes, não depois. Eu prefiro que o Senhor me tire a vida antes do que eu seja causa de tropeço. Eu digo isso diante de Deus, viu, irmãos? Não é diante de vocês, não. Já disse isso, foi diante do Senhor várias vezes. Eu prefiro que o Senhor me tire a vida do que permitir que eu seja causa de tropeço para o Evangelho. Escândalo, vergonha, que qualquer um de nós está sujeito. Então nós temos que clamar ao Senhor. Ainda hoje, por causa daquele motivo de oração que eu pedi, eu estava fazendo algo desse tipo. Senhor, pode ser que tenha um pouco de... Senhor, não deixa que tua obra, que o IBN seja envergonhado. Não, coisas assim. Mas o desejo maior é o zelo pelo nome do Senhor. Então, a oração que o profeta está sugerindo aos sacerdotes, ela é zelosa do nome do Senhor. Que o povo não passasse vergonha, porque, e aí na frente vai dizer, porque as nações ímpias, quando o povo de Israel era envergonhado, eles zombavam, sabe como era? Uhul! Cadê o Deus de vocês? Então era vexame para o nome do Senhor. Então até o versículo 17 é isso aí
que ele diz, olha a sequência do versículo 17. Poupa o teu povo ao Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, até este versículo 17, o que nós vemos aí é um clamor para que aquele povo se arrependa logo, para não envergonhar o nome do Senhor. E aí, prosseguimos, do versículo 18 e o versículo 19, diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Mudou a tônica completamente. Até aí era o profeta clamando ao povo para se arrepender, para se converter de verdade, para rasgar o coração e não apenas a roupa, para proclamar um santo jejum, para se santificar, porque fazendo assim, quem sabe o Senhor deixaria uma bênção atrás de si, e eles seriam tão abençoados que glorificariam o nome do Senhor. Mas caso contrário, eles se tornariam vexame diante das nações, e isso envergonharia o nome do Senhor. Mas agora no versículo 18, então ele diz: o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, respondendo-lhe disse. O que foi que ele disse? Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Opa, espera aí. É uma reversão do castigo prometido, que era ataque do inimigo, invasão de gafanhotos, dizimando toda a plantação, que eles não teriam mais trigo, não teriam farinha, não teriam mais a oliveira, não teriam mais o azeite, o óleo, ou seja, iria faltar o mantimento. Agora o Senhor promete, diante da conversão desse povo, ele diz que o Senhor mostrou-se zeloso da sua terra, e então ele promete que enviará o cereal e o vinho e o óleo, e deles eles seriam fartos e não seriam mais vergonha perante as nações. Olha o versículo 20. Mas o exército que vem do norte, lembram que o Senhor tinha prometido lá no texto atrás, que um inimigo poderoso viria do norte, e que ele, na primeira parte do capítulo 2, que ele subiria nas muralhas, entraria pelas janelas. Lembra que a gente enfatizou isso? Da Síria, como uma nação muito poderosa que vinha do norte. Agora qual é a promessa do Senhor relativamente a isso? O exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda. O que é a vanguarda? É aquele batalhão que vem na frente. E a retaguarda, o que vem atrás, né? Para o mar ocidental e para o outro mar, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Ou seja, Deus agora vai destruir o inimigo que antes usou para castigar o povo rebelde. Aqui tem uma coisa para a gente refletir. Às vezes Deus usa até o ímpio para causar algum mal ao seu povo. Mas isso não inocenta o ímpio do mal que esteja causando. Ele será responsabilizado diante de Deus. Entenderam o que eu quis colocar? Deus mesmo usa eles. Mas eles são responsáveis pelo seu mal. Exemplo, foi citado semana passada aqui. Faraó. Que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó nos tempos de Moisés, para não deixar o povo ir. E depois Faraó pagou pela sua dureza de coração no Mar Vermelho. Exatamente. Ou seja, o ímpio é responsável pela sua impiedade, pelo seu mal. E aqui, aquela nação forte do norte, ela será dizimada, diz o Senhor.
Continua no versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. É muito interessante como o profeta age nesse capítulo 2. Ele vinha ameaçando e dizendo que eles deviam se entristecer, deviam chorar, deviam prantear, deviam jejuar por causa da sua maldade, da sua iniquidade. Mas ele conclama esse povo ao arrependimento e promete a bênção de Deus de tal maneira que agora ele conclama o povo para quê? Não chorar mais, mas se alegrar, se regozijar. É isso que diz. Não temas, regozija-te, alegra-te. Por quê? Porque o Senhor faz grandes coisas. Na verdade, quem é a nossa alegria? É o Senhor. O Senhor deve ser a fonte da nossa alegria. Quer ver isso? Na sequência do texto, quando ele vai falar sobre os animais. Nós vamos ver aqui, ó. Não temais, animais do campo, versículo 22, porque os pastos do deserto reverdecerão. Lembram que na parte anterior ele tinha dito que até os animais gemiam do campo a Deus por causa da seca, da estiagem, faltava água e comida no campo? Agora ele usa a mesma figura dos animais e diz: os animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Agora, no 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. A chuva como essa que deu hoje, temporã, de trovoada, quem sabe, e aquela chuva serôdia permanente, contínua do inverno. Ele voltará a fazer isso. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Veja que ele começa a enfatizar as bênçãos de Deus, inclusive bens materiais que eram essenciais para a sobrevida do povo e que eram causa de muita alegria para o povo de Israel. Mas a ênfase do profeta aqui é, desde o começo aí do versículo 21, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não devemos nos alegrar meramente pelas coisas, mas porque o Senhor faz grandes coisas. Ou seja, porque estas coisas são vindas de quem? Do Senhor. Os irmãos entendem a diferença e isso vale muito para nós, pode ser aplicado para nós hoje. Ah, eu estou muito feliz porque eu consegui comprar minha casa própria. Um irmãozinho pode dizer. O outro pode dizer, eu estou muito feliz porque eu consegui minha aposentadoria. O outro diz, eu estou muito feliz porque eu consegui vender minha casa para comprar outra. O outro diz, eu estou muito feliz porque eu consegui comprar um carro. A nossa alegria não deve ser aquele bem material, mas porque o Senhor nos deu aquele bem. Então nós devemos nos alegrar no Senhor. Até porque, se por algum motivo aquele bem não der certo, eu continuarei me alegrando no Senhor. E se for no bem, o menino ganhou um videogame, estava na alegria e o videogame quebrou. Acabou a alegria. Mas se eu me alegrar no Senhor, Ele é a fonte de toda bênção. E eu continuarei me alegrando no Senhor. E obviamente, esperando nele. Versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Olha o Senhor citando aí novamente os gafanhotos. Ele lembra que os gafanhotos acabaram com tudo? Ele diz, vou restituir os anos perdidos, os anos de prejuízo. O meu grande exército que te enviei contra vós outros. Olha o que é que Deus diz. Que os gafanhotos foi Ele que enviou como um grande exército. O meu. Foi Deus que mandou. A gente só precisa enxergar isso. 26. Comereis abundantemente e vos fartareis. E qual deve ser o resultado?
e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. A ideia é assim: vocês aprenderam a lição, que a dificuldade, as pragas, a escassez vêm por causa da desobediência. Arrependam-se, convertam-se ao Senhor, e jamais o povo do Senhor será envergonhado quando anda nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o 27, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro Deus. Uma coisa muito importante, para a gente verificar, irmãos, na história de Israel. Israel pisou na bola muitas vezes. Desde o Egito, quando foi liberto poderosamente pelo Senhor, 40 dias depois, aliás, 3 meses depois, 40 dias foi Moisés no monte, mas 3 meses depois que tinham atravessado o Mar Vermelho, aquele povo estava fazendo um bezerro de ouro e se curvando a um bezerro de ouro. Queria saber como era que o povo adorava um bezerro. Devia ser berrando, né? Sei lá como era. Um bezerro de ouro. Israel pisou na bola várias vezes. Mas, depois de tanto ser castigado, ao converter-se, eles agora, o versículo diz assim: sabereis que o Senhor é Deus e não há outro. Israel nunca mais idolatrou. Pois não. Sim. Aham. Sim. Sim. Para atender ao que Mordecai tinha dito a ela, né? Vá lá o rei. Ela disse: eu vou, mas vocês orem e jejuem por mim. Que ir à presença do rei da Pérsia naquela época, sem a permissão dele, podia ser decreto de morte. Pois eu acredito. Eu sei, eu sei. Aham. Aí, quando você falou de Acabe ter sido o pior, eu disse assim: na minha opinião, foi o segundo pior, porque Manassés foi o pior. Até porque o reinado de Manassés foi um dos mais longos de Israel. Só 55 anos. Queimou filhos em holocausto a deuses pagãos, né? Manassés foi o caso. Mas se arrependeu no final. Se arrependeu no final. A história dos reis de Israel, irmãos, é muito aprendizado. É muito. Eu ganhei, na minha adolescência, ganhei muito gosto pela leitura da Bíblia, principalmente pelo Antigo Testamento. Muita gente hoje só tem simpatia pelo Novo Testamento. Pois eu ganhei gosto pela leitura da Bíblia lá na minha adolescência, muito mais pelo Antigo Testamento, por causa da história dos reis de Israel, de toda a história de Israel. Muito bem. Então, estamos chegando ao final, estamos chegando aí à conclusão. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha que promessa maravilhosa de Deus,
que se aquele povo se arrependesse, se convertesse, se quebrantasse diante dele, ele não só restituiria os anos perdidos sem colheita, restauraria a vida deles, para eles nunca mais serem opróbrio, vergonha diante dos outros povos. E eles saberiam que o Senhor é Deus no meio de Israel. E não só saberiam que Deus é Deus, mas saberiam que não há outro além desse. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu gosto demais, quando eu estudo os 10 mandamentos, Êxodo 20, de enfatizar o versículo 1 de Êxodo 20. Lembram o que é que diz o versículo 1? Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão, ou da casa da servidão. Por isso ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. E assim ele vai dando os 10 mandamentos, depois de ter dito, ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Só que Israel de vez em quando esquecia disso. Mas agora o profeta está dizendo que esta bênção prometida por Deus, em havendo conversão, e vocês saberão que o Senhor é Deus no meio de Israel, e que não há outro além dele. Pois não, minha irmã? Em qual capítulo? Qual dos discursos de Pedro? Porque tem um discurso de Pedro no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 de Atos. No 2, no Pentecostes. Ah, sim, sobre Joel. Isso aí nós veremos quarta-feira que vem, porque é a parte do texto que nós vamos estudar, do versículo 28 até o final do capítulo, é exatamente a interpretação que Pedro faz, dizendo que aquilo que aconteceu em Pentecostes, ele diz, é o que foi dito pelo profeta Joel. E nós vamos tentar entender isso quarta-feira que vem. Então, quarta-feira que vem, o nosso texto é só esse pequenininho, versículo 28 ao 32. Mas vai dar pano para manga. Tá certo? Estudaremos semana que vem. Tranquilo? Podemos encerrar? Então vamos cantar um hino e nós concluiremos este culto. O hino que vamos cantar é o 113, Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. 113, nós vamos cantar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo,
dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel e obediente a mim viver. Estações sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Salvador morando enfim, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Amém. Vamos orar? Concluindo assim, este culto. Pastor Stuart, ora, por favor. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Obrigado, Deus, por mais uma vez termos o privilégio de aprendermos a Tua palavra e vermos quão grande é a Tua misericórdia, Senhor. E nós te agradecemos, porque é a causa de nos mantermos de pé. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude a cada dia para que não venhamos a tropeçar nas pedras que possam estar postas em nossos caminhos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de santidade. Leva-nos agora, Senhor, para os nossos lares em paz, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Que tenhamos uma noite de paz, que Deus nos abençoe. Orem, por favor, durante esses dias, por uma viagem que faço a partir de amanhã, junto com o pastor Edson Dantas. Vamos pregar numa conferência lá a 900 quilômetros daqui. Orem para que Deus nos proteja.